Olá, eu sou Michele Silva e está entrando no ar mais um programa Mulher Protagonista, onde entrevistamos mulheres que são referências em suas áreas de atuação. E aqui as convidadas de hoje, aqui ao meu lado, Cláudia Sobreiro, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Rio Grande do Sul, e também aqui a Angélica Estivalé, que é arquiteta e artista plástica. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso estarmos aqui. Então, falando aqui sobre o protagonismo, mas antes disso eu quero saber um pouco mais de vocês. Por gentileza, Cláudia, fala um pouco de você. Eu comecei a minha carreira profissional muito jovem. Eu fiz vestibular, entrei ainda na faculdade com 16 anos. Não podia nem ir de carro para a faculdade, não tinha condições, não podia dirigir. Mas eu iniciei mesmo um pouquinho antes disso, me encantando pela profissão, e foi o que me fez fazer a escolha. O meu pai era um advogado que tinha arquivos de jurisprudência e fazia catalogação disso. E ajudava os colegas, todos ligavam, né, pediam determinados assuntos, porque naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? Não existia internet, não existia Google. Então, jurisprudência eram as publicações que nós recebíamos, né, que assinávamos de diversos tribunais do Brasil. Então, como a coleção do meu pai ficou muito grande, fizemos um outro escritório em casa, onde as revistas iam, então, essas obras se chamam revistas de jurisprudência, e elas ficavam, então, na biblioteca em casa. Ele me ligava do escritório, eu estava na 6ª série quando isso começou, e me pedia que procurasse determinados assuntos. Olha, procura para mim tal ou tal assunto. E essa busca ocorria porque os índices dessas publicações tinham um atraso de 3 a 4 anos para a publicação. Então, até um determinado momento, eu podia consultar pelo índice aquele assunto. Depois disso, eu tinha que consultar volume a volume, mês a mês. Né? E aí, então, para quem é da área, a Revista dos Tribunais sempre foi a minha preferida. Mas tínhamos outras, enfim. Então, com esse início de contato com a área jurídica, eu comecei a marcar alguns assuntos que me chamavam a atenção e deixava para conversar com o pai à noite, quando ele chegava, e fazia algumas perguntas. E isso foi acontecendo naturalmente, né? A mãe também é advogada, então o assunto em casa não fugia muito disso. Então foi uma escolha muito natural da minha profissão. Desde sempre tive a certeza que era esse vestibular que eu queria fazer e que era essa carreira que eu gostaria. Então fiz vestibular, cursei a Universidade Federal, tive excelentes professores, excelentes colegas. Muitos que me acompanham hoje, tem um colega que está, inclusive, no Conselho da Ordem junto comigo. Então, é muito prazeroso nós encontrarmos colegas da tempo de faculdade, hoje também atuando, né, na Ordem. Então, é uma convivência muito bacana. E aí a carreira foi se desenvolvendo dessa maneira. Advoguei sempre, sempre como profissional liberal, claro, com a sociedade de advogados, mas sempre atuando exclusivamente na profissão, né, sem nada contra. Nós temos colegas maravilhosos que gostam, né, e fazem outras áreas, precisamos de todas, né, na magistratura, no MP, nas carreiras estatais, enfim. Mas eu sempre gostei e sempre fui exclusivamente advogada. É uma paixão. É uma paixão. E você, Angélica, como é que começou? Desde pequena eu gostei muito, gostava de ver revistas de arquitetura, enfim, me apaixonei por isso, fiz a faculdade de arquitetura, trabalhei muitos anos e trabalho ainda na parte de hotelaria, parte de controle de qualidade, enfim, muito preocupada, voltada para esse lado de sustentabilidade, né? Fui mãe, enfim, minha vida foi passando, eu fui me aprimorando em outros cursos dentro daquilo que eu gostava, ligado nas artes plásticas. Quando chegou um determinado momento na minha vida, minhas filhas cresceram e eu digo, tá, e agora? O que eu vou fazer? Qual é a minha meta daqui para frente? Então eu pensei, hoje eu tenho 63 anos, né? Pensei, aos 80 eu quero olhar para trás e pensar o que eu ainda tive a oportunidade de fazer, né? E eu comecei a desenhar. Então, hoje eu trabalho paralelamente à empresa onde eu trabalho,
fazendo desenhos e criando, através dos meus desenhos, as minhas estampas. E é um projeto meu, novo, independente de onde eu sempre estive, nessa minha jornada, né? E estou cada vez mais apaixonada pelo que eu estou fazendo. Bom, e você se reinventa cada vez mais também, se redescobre em atividades que até então não eram, faziam parte do seu cotidiano. Exato. Você comentou das filhas sair de casa. É o tipo como é que é da síndrome da ninho vazio? Ninho vazio. Isso. Como é que está sendo isso para você hoje, através do seu trabalho? Sentiu muito ou não? Olha, eu sempre fui mãezona, né? Eu fui muito dedicada, muito participante em tudo com minhas filhas. Hoje elas estão seguindo a vida delas, estão equilibradas, enfim, estão seguindo a vida. Então, o que eu penso? Quando elas saíram de casa, eu achei maravilhoso aquilo. O meu relacionamento continua igual com elas, andamos sempre muito juntas e não senti o ninho vazio. Eu sinto feliz por elas, aonde elas estão e que elas conseguiram chegar ali por grande participação minha. Legal. E é um momento também de você olhar para si e realmente ver, sim, eu sou capaz de fazer outras coisas. Sim, foi isso que eu pensei. O que eu vou fazer para não me sentir sozinha e também não usar o tempo delas comigo. Então, eu fui buscar e criei um método meu, segui uma linha, digo, vou criar o meu objetivo, vou traçar o meu plano de ação daqui para frente. E aí eu comecei a buscar, estudar e desenvolver e unir tudo que eu tinha reunido durante todo o meu aprendizado da minha vida. E aí eu fiz isso, de desenhar e fazer as estampas. Protagonizar. Exatamente. E como é que tem sido para você, Cláudia? Teve essa questão dos filhos ou ainda não teve ninho vazio, não chegou a ter? Como é que está sendo? A Cláudia, mulher. A Cláudia mãe é, na verdade, um papel preponderante, né? A advogada ama a profissão, mas os filhos, né, são sempre os filhos. Eu hoje tenho o prazer de trabalhar já, a minha filha já é advogada, trabalha comigo, o meu filho é administrador, né, está em outra área, mas também muito ligado à família, os dois estão sempre, né, muito próximos, estão sempre com a gente. Então, essa falta, graças a Deus, eu não sinto, né? Nós estamos sempre muito unidos. Mas, evidentemente, que as coisas, né, eles têm os rumos a seguir, né? O meu filho está agora saindo em outubro para passar 6 meses fora do país, para, enfim, trabalhar numa área que gosta. Eu estou preocupada, mas enfim. Por que está preocupada? Não é preocupada, é mãe, né? Mãe não tem, mas ele tem, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Gosta muito do que faz. Então eu estou torcendo, uma pequena preocupaçãozinha assim, né? Mas enfim, devem ser só 6 meses, deve passar rápido. O problema é gostar demais, né? Então vamos esperar, né? Mas os filhos sempre foram, assim, paixão, sem dúvida nenhuma, né? Enfrentei, como todas as advogadas e como todas as profissionais em todas as áreas, dificuldades, como todas as mulheres enfrentam, né? Com a nossa dupla, tripla jornada, não temos como... Não vai se deixar, uma criança chega de noite do trabalho, tu não vai deixar de curtir, de brincar, de conversar, de contar uma história... Então, descansa depois, a hora que der tempo, né? Então, quando as crianças são pequenas, é realmente, assim, muito corrido. Eu hoje olho, assim, lembro um pouco daquela rotina e fico pensando, né? Como é que eu fiz tudo aquilo, né? Porque é uma corrida só. E aí, trabalhava e fazia cursos, e, né, fazia especialização na época. Então, foi bem, bem intenso, né? Contei na época com a ajuda da família. E nós não tínhamos assim, gente, são períodos diferentes do que a gente vive hoje, né? Eu estava, às vezes, fazendo uma audiência, audiências atrasavam, e tu não tinha um celular para pedir para alguém buscar no colégio, na escolinha. Então, eu, às vezes, pedia licença para o juiz, ia até a secretaria da vara ou do cartório e pedia realmente para fazer uma ligação, porque eu precisava ligar para que alguém fosse buscar as crianças, né? Então, muitas vezes isso aconteceu. Né? Muitas audiências atrasavam horários, né? Que infelizmente as pautas eram muito longas e nós não tínhamos as facilidades do computador. Né? Quando eu comecei a trabalhar, as atas de audiência eram datilografadas à máquina.
na hora da audiência. Então, assim, é uma outra realidade, gente. É um tempo, assim, bem... A realidade mudou muito nos últimos 15 anos, digamos assim. A evolução que atingiu também o meio jurídico nos últimos 15 anos não se tem nenhuma lembrança do que trabalhava antes. Quem entra hoje na profissão não faz ideia do que a gente está conversando. Imagino. É bem diferente. E por conta disso, desses avanços tecnológicos e hoje, a nossa realidade das mulheres de hoje, você acredita que agora é um pouco mais fácil a gente ascender na carreira e empreender? Facilitou ou não? Nós temos facilidades em algumas áreas, né, e dificuldades em outras, né? Nós temos hoje acesso à tecnologia, que nos ajuda muito, né? Facilita a comunicação, né? A própria área jurídica, a gente consegue hoje, com o avanço do processo eletrônico, muito se consegue trabalhar do escritório, né? Numa eventualidade de um filho doente, para quem tem ainda crianças pequenas, tu consegue trabalhar à distância muitas vezes, né? Então, esse avanço aconteceu. Não se tem essa facilidade nesse momento. Mas nós temos outras dificuldades, que são as dificuldades culturais. Exato. E estas nós ainda estamos longe de vencer, né? Nós temos situações simples em que as mulheres não são ouvidas. Mas temos, né, isso eu não canso de falar, né, na Comissão da Mulher Advogada, que na nossa instituição nós somos sim ouvidas na diretoria. Nós estamos podendo desenvolver o trabalho com todas as nossas propostas, as mulheres estão tendo sim voz na instituição. Estamos trabalhando com um projeto de valorização da mulher advogada que foi aprovado no Conselho Federal da Ordem em 2015. Então, com este trabalho, nós estamos expandindo o número de mulheres na instituição, né? E temos também agora uma alteração do nosso regulamento geral, nosso artigo 131, que modifica o panorama eleitoral da instituição para a eleição de 2021. Então, teremos em todas as esferas das diretorias, desde a subseção até o Conselho Federal, uma participação efetiva, porque teremos uma reserva de gênero de 30%, não é cota feminina, reserva de gênero, tanto masculino como feminino. Então, nós teremos sempre todas as diretorias compostas, como são 5 cargos, ou teremos 3 mulheres e 2 homens, ou 3 homens e 2 mulheres. Então, nós estamos chegando numa outra esfera com muito respeito na advocacia. Mas nós temos situações que ainda são difíceis, né? As jovens advogadas ainda têm mais dificuldades de se impor no mercado. Nós temos ainda algumas dificuldades de atendimento das nossas prerrogativas, que eu gosto sempre de deixar claro quando a gente conversa num ambiente que não é jurídico, que prerrogativas não são direitos dos advogados ou das advogadas, são garantias da cidadania. Porque se o advogado não tem essas garantias, não pode exercer o seu papel constitucional de colaborar com a justiça e de ser indispensável à justiça pelo nosso artigo 133 da Constituição. Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Não são privilégios, são garantias para exercício da profissão. Então, neste ponto, a gente ainda tem muito a avançar. Então, a gente caminha, né, agora, um pouco mais adiante, porque se tem a possibilidade hoje de preocupar-se com esses assuntos. Até uns anos atrás, nem se falava nisso, né? Simplesmente as mulheres não ascendiam e pronto. Hoje não. Hoje nós estamos ocupando os lugares que queremos ocupar, não todos, não tantos, né? Porque ainda há uma subrepresentação em todas as esferas, né? Inclusive política, que esse é um outro tema que nós podemos também conversar, que é um tema também que afeta muito a realidade da mulher brasileira, mas estamos caminhando. Sensacional. É muito interessante o trabalho que elas realizam lá na CMA. Inclusive, também agora, depois do intervalo, falar um pouco mais sobre a CMA e também um pouco mais sobre o seu trajeto aí, que logo, logo vai estar lançando uma outra exposição aqui na Grande Porto Alegre. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Olá, e voltamos com mais um programa Mulher Protagonista. Estávamos falando antes do intervalo aqui sobre as nossas atividades. A Cláudia, suas atividades na Comissão da Mulher Advogada do Rio Grande do Sul, também como mulher. Aqui a Angélica Estivalete como arquiteta, também como agora artista plástica. Inclusive, Angélica,
Gostaria de saber um pouco mais, porque aqui quando dá um intervalo, a gente fica falando sobre várias coisas, sobre os nossos sonhos, nossas atividades, e nós descobrimos, eu e a Cláudia junto com a Angélica, que ela começou a trabalhar como artista plástica através de um boneco palito. Como é que foi isso, Angélica? Com esse ninho vazio que minhas filhas saíram, né, não senti, eu passando pelo Instagram, alguém lá disse, você que diz que desenha, mas não tem tempo para desenhar, lanço aqui um desafio, postar um desenho por dia. Tipo, mas isso é para mim. Aí eu comecei, primeiro dia um boneco palito, segundo 2, terceiro 4, e no quarto eu desenhei 9 bonecos palito. No quinto dia eu digo, não, onde é que está meu conhecimento? Vamos aprimorar. Aí eu comecei a aprimorar meu desenho, e comecei a desenhar e botar na internet, todo mundo gostando, achando, né? Eu digo, o que eu não estou enxergando nisso? Aí eu comecei a tirar o boneco palito, mas o boneco palito sempre fez, ele é o personagem do meu desenho. E disseram, não tira, o teu desenho não pode ficar sem o desenho do boneco palito. Então eu voltei o boneco, criei uma exposição para sentir o que é que estavam vendo sobre isso, né? Tive bons resultados, consultei psiquiatras, colegas, artistas plásticos, enfim, para me dar um feedback sobre isso. Eu digo, bom, então vou continuar. Fiz os 30 dias e continuei, comecei a montar o meu projeto, me foquei naquilo, né? E como eu estudei estampas, eu comecei a fazer, as minhas estampas saem dos meus desenhos. Então, a minha estampa ela é pré-desenhada no meu desenho e depois ela é feita a estampa. Então, são estampas que não são tiradas de lugar nenhum, né? A não ser do meu próprio trabalho. E eu gosto muito disso e na minha estampa não tem o bonequinho palito. Que interessante. Bom, ficamos curiosos para saber o boneco palito. Mas com certeza a gente vai saber, vou mandar para mim, para a Cláudia, a gente vai saber como é que é o boneco palito. Fiquei curiosa pelas estampas, já me encantei. Sim, essas estampas, como é que a gente faz para ver essas estampas? Você está aprimorando, montando o seu conteúdo, montando também todo o seu material, é isso? Eu tenho um Instagram e tenho um Facebook, onde eu estou como M. Angélica Estivalé, né? Ali eu posto alguma coisa. Fiz uma primeira ambientação de um espaço, agora final de junho. Vou participar numa outra exposição, que é sequência dessa pré-lançamento do site da Mireia Borges, onde eu vou ser a Frank do evento Grace Frank, né? Que legal. E eu vou participar com o meu material de trabalho, com minhas estampas. E a coisa está indo e está fluindo cada vez mais, né, na minha vida. E eu estou achando maravilhoso. Está gostando dessa nova fase? Muito. É você vendo o seu trabalho, na estampa você imprime, acredito eu que um trabalho de um artista é a impressão da sua alma, não? Sim. Me perguntaram o que tu pensa quando tu desenha. Eu digo, eu não penso nada. Eu não sei o que eu estou fazendo. Depois que eu desenho, eu venho meu boneco palito e aí ele começa a fazer parte do meu cenário, que é onde as pessoas viajam, e eu até gosto quando colocam algum parecer, eu estou vendo isso, porque as pessoas, é muito interessante, porque uma pessoa não vê a mesma coisa da outra, e às vezes nem eu tinha visto aquilo ali. É bem interessante, assim, um trabalho muito prazeroso para mim. E tu comentou que é um projeto que tu tem, depois dos 60, existe projetos de 40 mais, 50 mais, de 60 mais, que é justamente uma nova fase, que eu também estava comentando, né, Cláudia? Você tem algum projeto nesse sentido, também junto com a CMA? Como é que tem sido as suas atividades aqui, né, da instituição, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre interior? Eu sei que você viaja Rio Grande do Sul e Brasil afora. Nós realmente na comissão, nós temos uma competência regimental muito ampla. Então nós temos trabalhos a desenvolver em prol das mulheres advogadas e também em prol da mulher na sociedade. Então, por isso, a abrangência do nosso trabalho. Então, em termos de mulher advogada, nós temos a realização de encontros regionais, então, diversas subseções, nós temos 106 subseções no Estado, então, estamos viajando essas subseções
né? Ainda não consegui alcançar um número grande delas, porque são poucos meses ainda de trabalho, né? Mas em cada subseção que tenho visitado, tem sido muito prazeroso. Estive agora na segunda-feira, na subseção de Rio Pardo, um acolhimento caloroso, as mulheres empenhadas, fazendo um trabalho magnífico na subseção em prol do reconhecimento da mulher advogada. Então, o que a gente tem mais focado e levado essa mensagem às advogadas do interior é o trabalho da CMA para desenvolver as nossas competências técnicas, né? O meu objetivo é incrementar, inclusive, a publicação de obras. Estamos trabalhando com isso, as advogadas que nos ouvem. Teremos em breve um edital, uma publicação pela ESA, Legal. para que as mulheres possam, então, para que as advogadas possam mostrar o seu trabalho e o seu empenho, porque essa valorização é a valorização que nós queremos. Evidentemente que nós precisamos de mais mulheres em toda a instituição. Nós somos já praticamente metade, né? Não temos exatamente o número um pouquinho a mais, estamos ainda um pouquinho aquém, em torno de 49,70%, 49,70%, mas eu entendo que isso é um equilíbrio. E entendo que quando nós passarmos um pouquinho, porque nós temos tido nesse momento um incremento a mais de mulheres nas formaturas nas universidades, na aprovação do exame de ordem, na entrega de credenciais. Então, a tendência é que as mulheres tenham um número um pouquinho maior na instituição. Mas eu tenho pregado como presidente da comissão que o nosso trabalho é eminentemente coletivo. Nós não vamos fazer nada na ordem que não estejamos acompanhados dos nossos colegas advogados. Então, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, para nós o equilíbrio é o que precisa ser alcançado. Então, ainda temos uma subrepresentação em função de muitos papéis que a mulher desempenha. Então, nós temos muitas mulheres que não conseguem o tempo ainda necessário de dedicação à ordem. É um tempo grande, né? E a gente, como diz o nosso presidente Ricardo Breyer, só o amor explica, porque a gente vai e se dedica e vai fazendo mais e fazendo mais. Então, é realmente um trabalho envolvente e muito gratificante, porque a gente verifica as mulheres ascendendo na instituição, né? Então, nós hoje temos mulheres já da nossa comissão indicadas ao Tribunal de Ética e Disciplina, de onde eu saí depois de 12 anos de trabalho. Então, me dá um prazer muito grande saber que a nossa voz é ouvida na instituição e temos hoje lá, além de outras advogadas brilhantes e competentes, temos mais também as integrantes desse ano, que são integrantes também da Comissão da Mulher Advogada. Então, nós temos esse espaço, somos ouvidas na instituição. Obviamente, precisamos de mais, precisamos, mas as colegas estão tendo o apoio necessário para trabalharem na ordem. E a ordem está sempre de portas abertas. Então, esse trabalho é o que a gente procura levar ao interior, né? Com a forma de interiorizar o trabalho da CMA, para que elas possam ter, nas suas subseções, uma boa parte do trabalho que fazemos aqui. Então, com isso, efetivamente, as viagens, né, não cessam. Toda hora tem um compromisso ou outro, né? Mas isso é muito importante porque a gente consegue levar o trabalho ao interior. E outro ponto também que tem sido muito, enfim, objeto da nossa preocupação e do nosso trabalho é o enfrentamento à violência doméstica. Esse é um assunto extremamente importante e tem que ser debatido muitas vezes, Nós temos índices hoje alarmantes. A situação é muito, muito delicada. As pessoas sempre perguntam, mas, enfim, o aumento do número de denúncias, não pode ser isso que aumenta tanto o número de casos de violência, porque todo mundo hoje denuncia e fica sabendo? Bom, em princípio, aumentou um pouco há um tempo atrás. Hoje, nós já não temos essa certeza de que esse seja o aumento, porque ainda temos muitas mulheres com dificuldade de acessar e de ter a coragem necessária para essa denúncia. Por que elas não denunciam, Cláudia? Será que elas não se sentem, então, acolhidas? Olha, na ordem nós temos um acolhimento importante, estamos trabalhando nisso. Legal. Fizemos um projeto também esse ano que foi acolhido pelo presidente Breyer, criamos a ouvidoria da CMA, né? Então as mulheres advogadas que porventura nos ouçam, a ouvidoria, o e-mail da ouvidoria é ouvidoriacma@oabrs.org.br.
Neste e-mail da ouvidoria, nós recebemos todas as queixas ou denúncias das mulheres advogadas que estejam enfrentando ou uma situação de violência doméstica ou alguma violação das suas prerrogativas, onde nós vamos trabalhar em conjunto com a Comissão da Defesa das Prerrogativas dos Advogados, que é a nossa CEDAP. Então, a situação de violência, ela tem nos preocupado muito, porque atinge também as advogadas, atinge toda a sociedade, não tem idade, não tem classe social, não tem profissão, todas são atingidas. No caso das mulheres advogadas, existe uma resistência maior na denúncia, porque elas precisam denunciar num canal onde deveriam estar trabalhando. Isso acaba... O constrangimento é maior. Né? Então, este é um problema. Por isso, esse acolhimento na CMA com garantia de total sigilo. Inclusive, as advogadas do interior, esse e-mail, a ouvidoria funciona somente na seccional para garantir o sigilo e a impessoalidade, que numa cidade pequena fica difícil. Sim. Então, todo o trabalho da ouvidoria é feito aqui na seccional com garantia de sigilo. E com relação aos índices de violência, o que a gente também tem feito análise e mostrado, um aumento real, a gente pode verificar por um índice objetivo, que é o número de feminicídios. No feminicídio não há subnotificação, tá? Há um dado técnico, há um corpo, há uma autoria. Tá? Então, esse índice no Rio Grande do Sul, de janeiro para cá, cresceu demais. A que se deve esse aumento de índice? As pesquisas ainda são muito incipientes, Sim. porque esse índice está muito forte de janeiro para cá, então ainda não se tem, né, um dado técnico que pudesse justificar isso. Né? Enfim, diversas teorias ainda estão sendo levantadas, então seria precipitado de minha parte aqui levantar nesse momento. Mas o fato é que o aumento tem acontecido, então nós precisamos partir para outras ações. Então, na CMA, a gente está procurando, então, atendimento, acolhimento e união com diversos órgãos, estamos preparando e já temos algumas parcerias firmadas, porque o índice de violência todas nós já conhecemos e precisamos trabalhar agora de forma diferente. Estamos trazendo também à discussão os nossos colegas advogados, né, e os homens da sociedade de forma geral, porque eles precisam nos ouvir. Nós conhecemos os índices, conhecemos os problemas, então estamos numa fase em que nós precisamos que se agregue ao nosso trabalho os colegas homens ajudando no combate e na conscientização contra a violência. É extremamente importante saber disso também, tanto que nós, enquanto programa e também o projeto Mulher Protagonista, podemos fazer inclusive ações e quem sabe o próximo Talcos, inclusive, se é sobre violência doméstica. É um tema que realmente tem preocupado demais e do qual nós precisamos nos ocupar. Muito importante. Inclusive, isso, até, Angélica, fica a dica para você, para fazer alguma exposição, alguma estampa, que vá ao encontro a essa campanha da violência doméstica. É muito importante isso. Já deve ter ouvido falar também, se esse caso de pessoas próximas de você, enfim, é uma coisa que realmente cresce cada vez mais. É uma coisa bastante forte, né? Isso tem que melhorar. Existem várias formas de violência doméstica. Acredito eu que a violência moral é uma das piores que tem. A psicológica é quase uma tortura. Com certeza. Então, a gente vê mulheres que têm dificuldade em denunciar, porque elas estão com a autoestima de tal forma prejudicada que elas começam a achar que elas realmente têm culpa com aquilo. Sim. Então, tem muito a se trabalhar. E nesse ponto a gente precisa desenvolver também, nós temos no Estado diversos serviços, né? Mas a gente tem que mostrar a todos que a Lei Maria da Penha, as pessoas de modo geral, né? O pessoal leigo, a sociedade de forma geral, entende apenas, fala em Lei Maria da Penha, associa a medida protetiva. A Lei Maria da Penha é uma das legislações mais modernas do mundo em termos de combate à violência doméstica. E a medida protetiva é apenas uma pequena parte dessa legislação. Ela tem toda uma política de acompanhamento, de prevenção, de acolhimento, de casas onde essas mulheres podem ficar temporariamente, uma forma de reinserção no mercado de trabalho. Então, essas outras disposições da lei, ainda precisamos desenvolver mais estrutura física e material para desenvolver essas atividades que a lei já prevê há 13 anos. Sensacional.
Então, a gente está indo já para o encerramento do nosso programa. Eu gostaria de começar, então, para a Angélica, deixar algum recado das suas redes para as pessoas, avisar quando será a previsão para ir daqui a pouco, mais daqui a um mês, a tua próxima exposição. E como é que a gente pode saber disso? Vai estar na minha rede social. Como é que está a sua rede social? M. Angélica Estivalé. M. Angélica, tudo Isso. junto, fica Mangélica Estivalé. Esse é o Instagram. E o E o Facebook? Facebook também. Também? Uhum. Ok. Muito obrigada pela tua presença, sensacional. E queremos conhecer o boneco palito. Com certeza. Na próxima. Tá Cláudia, certo. também te agradeço. Muito obrigada pelo conteúdo, excelente. Deixa um recado aí para essas mulheres que querem realmente entrar em contato com a ouvidoria para falar da violência doméstica e também querer saber um pouco mais do belíssimo trabalho que vocês estão fazendo aí pela semear por todo o Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, fiquei encantada com a Angélica, eu quero conhecer muito o trabalho e na CMA vocês podem nos acompanhar pela página da própria OAB, onde nós temos ali das comissões permanentes, a Comissão da Mulher Advogada e nas redes sociais, mais fácil, né, o acesso, Comissão da Mulher Advogada, OAB-RS, tanto no Facebook como no Instagram e podem ir seguindo então as nossas atividades, né, ao longo das semanas e tem muito trabalho a ser desenvolvido. Em breve vamos divulgar as nossas atividades para os 16 dias de ativismo contra a violência, Legal. né? Então temos muitos trabalhos ainda pela frente, ainda neste ano. Obrigada, excelente. Muito obrigada. Obrigada a vocês que nos assistem. E não se esqueçam, ideias são somente ideias se não tivermos ação para realizá-las. Então, protagonize a sua vida e até o próximo programa.